Meu nome é Eleni Costa Siqueira, sou cantagalense, né? Embora tenha morado vários anos fora de Cantagalo, mas nasci em São Sebastião do Paraíba, vim pequena de lá e cresci, estudei, me casei e criei um tempo meus filhos aqui. Depois me mudei para Cordeiro, onde também me dei muito bem, graças a Deus. Morei 43 anos lá e fiz muitos amigos, né? Inclusive uma grande amiga que eu fiz lá em Cordeiro é a professora Madalena Tavares de Miranda, que está aqui ao meu lado, né? E estamos hoje aqui para bater um papo sobre essa convivência nossa, essas nossas memórias e especialmente sobre um livro que ela escreveu sobre Cordeiro, desde o nascimento, desenvolvimento, né? E aqui está a professora Madalena Tavares. Sim, uma boa tarde aí. Como disse Lenice, ainda tem uma Maria Madalena Tavares de Miranda. Embora o nome de guerra seja Madalena Tavares, é mais conhecida assim. Mas eu também nasci em Cordeiro, me criei lá e estudei. Mas depois de formada, a professora é assim, né? Você tem que navegar para poder sobreviver. E eu lecionei um bom tempo aqui no Colégio Euclides da Cunha, onde também fui muito bem recebida, onde vivi momentos muito agradáveis. E depois eu, como professora de literatura e as leituras feitas, eu sempre me encantei muito com o texto literário, com a ficção, né? E escrevia, compunham algumas coisas nessa linha. Nunca pensei em fazer um livro de história, um livro técnico, né? Mas as circunstâncias levaram a isso. E quanto à amizade, Leni também eu a considero assim, uma grande amiga. Para esse livro, né, foi a pessoa que eu escolhi para prefaciar o livro, pela confiança, pelo olhar crítico que a Leni tem, sincero, sobre todas as coisas, né, sobre todos os fatos. E ela, além de pessoa que leu, a princípio, a obra e teceu seus comentários, ela tem sido uma grande auxiliar nas informações que eu preciso, ela também me ajuda a pesquisar, e eu sou muito grata a ela, né? E quero também deixar aqui registrado o meu agradecimento ao Instituto Mão de Luva por me dar assim a primeira oportunidade de falar sobre essa obra, e que a gente vai continuar falando um pouquinho daqui a pouco. E aí, Leni, antes de qualquer coisa, eu queria te fazer uma pergunta. Eu a conheci como professora de História, formada em História, pós-graduada em História, mas eu a conheci como gerente administrativa do Núcleo de Educação de Cordeiro, onde eu fui também para exercer uma gerência paralela, que era a gerência educacional. E convivíamos muito, né? Às vezes eu rabiscava alguma coisa, mostrava, Madalena, vai guardando essas coisas, um dia você pode publicar, Madalena, guarda. E eu vou, Leni, mas não tem esse valor todo, olha, Madalena, enfim. Mas eu conhecia essa Leni, né? Administrativa e professora de História. De repente eu me surpreendo com Leni fazendo trovas, vencendo concursos de trovas, fazendo poemas. Eu falei, ué. Daqui a pouco descubro uma outra Leni que fez um livro de história, de Cordeiro para os pequeninos. Eu digo, é versátil, a moça é de fato versátil, né? E como é que foi assim tramitar nessas vertentes assim? Olha, na realidade, com relação ao livro, eu fui motivada, né, a fazer esse livro, Cordeiro para Pequeninos, porque meu neto, que na época estava em 2015,
estava cursando o terceiro ano escolar e faz parte da programação do terceiro ano escolar o estudo do município. Mas nenhuma editora vai lançar um livro para um município. Então eles lançam um livro tratando o assunto de uma maneira assim bem geral, né? Que todo município tem um prefeito, que tem uma câmara, que tem isso, que tem aquilo, e especificamente do lugar não tem nada. Cabia então à professora solicitar das crianças que pesquisassem os fatos do lugar. E meu neto ia atrás de mim: vovó, você tem tal assunto sobre cordeiro? Vovó, você me ajuda a fazer essa pesquisa? E eu percebi uma coisa, que embora Cordeiro tenha, como Cantagalo também tem, vários livros sobre a história do lugar, mas não é livro para criança. A linguagem usada é uma linguagem para adulto. E aquilo ficava muito difícil. Eles com 8, 9 anos, lidavam com a internet, sim, mas ainda não tinha aquele domínio. E também os fatos na internet aparecem assim, não aparecem juntos. Um site trata de uma coisa, outro trata de outra, e as crianças ficavam meio perdidas, porque os pais hoje em dia trabalham fora, né? Pai, mãe, na maioria das vezes trabalha fora. E eles ficavam assim, dependendo deles e com dificuldade de fazer o trabalho. Aí eu comecei a colecionar, veja bem, eu não tinha intenção de escrever o livro. Eu comecei a colecionar numa pasta dados sobre cordeiro, a pesquisar e colocar dentro da pasta. Porque quando eles fossem precisar, meu neto, fosse precisar do dado, já estava ali, eu entregava a pasta para ele e ele se virava, né? E um belo dia me deu assim aquela ideia: poxa, se eu estou tendo esse trabalho todo, isso vai ficar restrito só a meu neto? Por que não estender, né? Estender isso para outras crianças também, não só deste ano que ele está fazendo, mas faz parte do programa do currículo escolar, né? Então, depois da turma dele, virão outras turmas que vão necessitar da mesma coisa. Verdade. E foi assim que nasceu a ideia de escrever o livro. Ele não tem assim a intenção de aprofundar nada com relação à história de Cordeiro, uma vez que se dirige a um público infantil, né? E também as perguntas, o que eles queriam na escola, era mais sobre atualidades. Fiz então o seguinte: iniciei falando sobre o nascimento e crescimento de Cordeiro e depois fui colocando todos os setores, né, que existem em Cordeiro. Então, um município, por exemplo, o que é um município? Os distritos, se tem distritos, se não tem, quais são. Você abordou os poderes constituídos. Os poderes constituídos, né? E todos os grupos que existiam, os órgãos estaduais ou federais ou municipais. E assim surgiu o livro, né? Aí comecei a procurar fotos daquilo. Fui na internet procurar, achei muitas. Mas muita coisa que eu queria colocar não achei. Então peguei uma maquinazinha fotográfica pequenininha e saí a pé pelas ruas de Cordeiro fotografando o que eu achava que deveria constar no livro. E foi assim que surgiu o Cordeiro para Pequeninos, né? Que eu tive, inclusive, outro dia, a sorte de minha neta postar, que agora a minha neta está nesta série. Então, ela estava né? pesquisando no meu livro. Aí a mãe tirou uma foto e mandou para mim, né? E outra alegria que eu tive foi que a bibliotecária de Cordeiro,
a Laurinha, né, que é uma pessoa dedicadíssima à biblioteca, ela é bibliotecária formada. E outro dia, ela é minha amiga no WhatsApp, outro dia ela passou uma mensagem para mim dizendo que meu livro está sendo muito procurado para pesquisa. Graças a pelas Deus, que crianças. bom. Um trabalho útil, né? Então eu Frutífero. falei que fiquei muito feliz e sabia que estava sendo útil, né, o trabalho que fiz. E foi assim que surgiu o livro, Madalena. É. E agora com relação ao meu, né, porque eu já tenho outros, né? Tem um livro de contos, tem um livro de crônicas e tem um livro infantil. Mas eu achei que se eu tivesse que escrever, iria sempre nessa linha literária, né? Mas, engraçado, quando eu trabalhava aqui no Euclides da Cunha, e como em todos os colégios, existe uma resistência do jovem em relação a escrever, a produzir, né? A criar textos. Então, eu fiz uma dinâmica com eles, trouxe num envelope, tiras assim que eu tirava de uma revista que pudesse, a partir daquele título ali, uma criação de uma narrativa. Cada um pegou um e tal. Eu levava as tirinhas dentro de um envelope, cada um tirava uma. E eles tinham que produzir uma narrativa em cima da que fechasse com aquele título. Depois, sem que eles soubessem, eu corrigi os textos, dei uma arrumadinha neles e preparei um livrinho para dar a eles de presente na formatura, eu era paraninfa. E o livro chamava Provocação, quer dizer, foram textos provocados, né? Não foram assim inspirados, mas provocados. E o livrinho chamava Provocação. E ficou interessante, eles amaram depois se ver ali, né, os contos deles, os textos deles. E eu jamais podia imaginar que eu também um dia seria provocada. Eu era secretária de Educação em Cordeiro e me deparei com um jornal, com um texto do Dr. Henrique Bon, onde ele falava da equivocada história de Cordeiro em relação ao fundador, tecia considerações ali que reforçavam o comentário dele. E isso foi em 2008. Eu falei, meu Deus, mas eu já fiz tanta coisa errada em relação a isso, todo mundo repetindo uma mentira. Isso é imperdoável. E a partir dali eu comecei a pesquisar. Minha intenção, a princípio, era só desfazer esse iniciozinho do nascimento de Cordeiro. Aí comecei a pesquisar e o tempo foram cadernos e cadernos de pesquisa, de dados, de anotações e depois eu comecei a escrever. E nisso já se vão 12 anos, agora que eu vou editar o livro, né? Até dezembro ele deve estar pronto. Ele chama Registros de Nascimento e Desenvolvimento de Cordeiro. Bom, de Cordeiro, mas de uma Cordeiro que nasceu de Cantagalo, filha, né, de Cantagalo, e que tem uma história dentro da história de Cantagalo. E eu, para escrever a de Cordeiro, eu tive que conhecer a de Cantagalo, né? E foi assim, fomos observando muita coisa, concluindo muita coisa, porquê de algumas rixinhas, porquê de alguma... Enfim, foi assim um aprendizado muito grande. Ninguém aprendeu mais do que eu ao escrever esse livro, né? Porque a gente sempre lucra com a nossa própria criação, né? A criação sempre traz um crescimento maior ao criador. E eu falei, bom, vou escrever aí uns 20 anos, os primeiros 20 anos da história de Cordeiro. Aí fui me interessando, fui me envolvendo, quando eu vi já estava chegando à década de 50. Falei, bom, então eu fecho na década. Fui até 60, 59, 60, né? Mas foi um prazer muito grande e um aprendizado muito grande. E é uma obra que só diz respeito, entre aspas, a Cordeiro, porque quem gosta de história não só da sua ou da sua terra, mas é história, né? Daí a gente aprender a história da Mesopotâmia,
da Europa, da Ásia, da África, e a gente toma conhecimento disso tudo. Mas, especificamente, A Cordeiro para Ficar. É uma obra que é para ficar. Para ficar como consulta, para ficar como pesquisa, uma pesquisa além do livro da Leni. Também não é uma linguagem para criança, né? É um livro que pode ser estudado pela professora, lido pela professora e transformado para uma linguagem mais infantil, né? E eu tenho também muitos projetos em cima do conteúdo desse livro, para as escolas, né? Aí o prefeito